Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar, na verdade, no nosso chat, onde a gente vai falar sobre IA no mundo das vendas. Eu sou a Ana Lu, sou gerente de vendas aqui do time Corp na HubSpot para o Brasil, e hoje comigo eu tenho nosso vendedor sênior, o Edu Oliven, e a nossa BDR, a Lari Macedo. Bom, gente, vamos começar. A ideia de hoje é que a gente converse, que a gente tenha uma conversa bastante fluida. Lembrando que a gente tem o Santi também aqui da HubSpot, ajudando a gente no chat, se vocês tiverem perguntas, dúvidas. E também eu vou lançar em 3 momentos, 3 enquetes para que vocês participem delas durante o nosso talking aqui, tá bom? Bom, tendo muitos anos aqui de vendas também, todos nós, na verdade, a gente se deparou com um dado que é bastante comum, mas não deixa de ser assustador, né? 62% dos vendedores no Brasil gastam mais de 5 horas por semana em coisas que não são vender. Onde a gente está deixando esse dinheiro? Onde a gente está deixando esse tempo? Quando eu li, eu pensei, caraca, será que é tudo isso mesmo? Mas quando eu desço para o meu time, quando eu desço para algumas experiências passadas, a gente pode ver que 5 horas, às vezes, é até pouco. Então, aqui, a gente vai começar conversando com a Lari, com o Edu, o que que eles acham disso. Edu, 5 horas por semana em coisas que não são vender, é exagero ou é pouco, na tua opinião? Eu acho bem exagerado, Você acha? eu acho. Boa, conte por quê. Eu diria que hoje, com tarefas repetitivas, eu gasto no máximo 1 hora por semana. Ok. E, de fato, assim, se eu for analisar, eu acredito que os pontos que eu mais dedicava tempo, todos eles foram substituídos ou melhorados com o uso da inteligência artificial. Então, uma coisa assim que às vezes eu gastava muito tempo, por exemplo, fazendo anotações durante a reunião. Depois que a reunião terminava, eu anotava tudo de maneira meio desestruturada, porque eu tinha que anotar rápido, então depois eu ia, né, estruturava todos os pontos que eu anotei. Aí, às vezes, em negociações ali, eu já fiz 5, 6 reuniões com a pessoa, então, às vezes, eu ia chegar para uma call de uma negociação de um assunto específico, eu queria me preparar, e aí eu tinha que ir lá, né, em vez de perguntar para o Maiá bonitinho, tinha que preparar um monte de coisa, parte de proposta, documentos, apresentações, mapeamento de riscos, envio de e-mail, de WhatsApp, assim, quase todas as minhas tarefas operacionais hoje, eu acho que eu não consigo pensar em uma que eu não use inteligência artificial e isso não tenha diminuído muito o tempo que eu gasto executando elas. Ok. Agora eu tenho uma pergunta. Outra pergunta. Tu falou, acho exagerado, mas tu também falou do passado. Faz quanto tempo que 5 horas é exagerado para ti? Boa pergunta. Eu tô pensando aqui se eu consigo me lembrar quantas horas eu dedicava quando eu fazia aquilo, que acho que é uma coisa que eu nunca calculei assim de forma tão precisa, mas quanto que eu acho 5 horas exagerado? 5 horas por semana? Não, pô, acho que 5 horas por semana é bastante. Eu acho que se uma empresa não usa muito, ou o vendedor ele não usa muito inteligência artificial ao seu favor, não sei, talvez umas 3, 3 horas e meia, Tá bom, 5 não. tá bom. E tu, Lari, qual a tua opinião sobre essas 5 horas? É exagero? É pouco? Então, eu acho que é até pouco, na verdade. E, na minha opinião, o problema real não é o tempo, é o que você deixa de fazer nesse tempo, né? Porque, por exemplo, eu vou falar no meu ponto de vista como PDR, né, e do meu trabalho. Uhum. O meu principal objetivo é criar oportunidade para o time de vendas, né? Então, cada hora que eu perco com tarefa administrativa, igual são essas tarefas aí que o Edu está falando, de, né, fazer follow-up e integrar uma ferramenta na outra, porque, né, não é o nosso caso, graças a Deus, mas é o caso de que eu vejo muito acontecer, né? Sim. Então, o tempo que se perde nisso é o tempo que poderia estar sendo dedicado para tarefas que é realmente o nosso objetivo, né? Então, no meu caso, por exemplo, sortear boas contas, achar bons contatos, fazer uma personalização interessante para a pessoa que eu estou indo falar.
Então, quando eu penso assim no tempo, é pouco, o problema realmente é o que eu estou deixando de fazer nesse tempo. Uhum. Legal. Duas opiniões. Vamos lá para um ponto que tu mesmo trouxe: integração, ferramentas, né? A gente também tem um dado aqui que é interessante, que uma em cada duas equipes perde oportunidades por falta de integração entre ferramentas. A gente já está falando de IA, todo mundo fala, todo mundo quer implementar, mas esse ainda é um problema, falta de integração de ferramentas. Edu, por que que tu acha que a gente ainda fala sobre isso hoje em dia? Eu acho que a gente ainda fala porque o mercado segue sofrendo muito com isso. Normalmente aqui, quando a gente vai receber empresas que estão interessadas no HubSpot, ou elas estão usando sistemas específicos que ajudam em partes específicas da jornada ali de venda, ou de áreas que participam dessa jornada, ou elas usam alguma solução que consegue unificar isso, mas de uma forma muito complexa e que torna toda a manutenção de CRM muito lenta e muito cara. Então, o que eu vejo é um pouco, é relativamente normal, assim, quando a empresa ela vai crescer, existem várias áreas ali que precisam estar muito bem conectadas para que a jornada do lead seja mais eficiente, até depois quando ele vira um cliente, então marketing, vendas, o time que vai fazer o onboarding, sucesso do cliente, retenção, atendimento ali com casos de suporte, todas essas áreas são extremamente importantes. E na medida que a empresa vai crescendo, sempre a opção número um do mercado, e o que vai ser mais simples por um bom determinado, um bom espaço ali de tempo, é que ela contrate soluções específicas para essas partes da jornada. Então, isso normalmente resolve uma dor inicial, que é, poxa, eu tenho um time de marketing que não usa nenhuma ferramenta para centralizar nada. Eu tenho um time de vendas que não tem um CRM. Eu tenho um time. Então, assim, muitas vezes o primeiro passo ideal vai ser tu contratar ali um sistema mais específico. Só que na medida que a empresa vai crescendo e escalando, isso acaba se tornando um Frankenstein, porque cada vez mais que a empresa vai crescendo, ela vai precisando de, como é que ela vai tendo necessidades mais sofisticadas, uma maior necessidade de integração, até que essas dores começam a ficar alarmantes e aí surge a necessidade de ter algo mais conectado para resolver dores que são mais avançadas de acordo com o momento que a empresa está. Eu acho que é um caminho, de certa forma, natural hoje, mas acaba sendo a realidade de muitas empresas. Concordo. Geralmente ainda é esse stack tecnológico que a gente está sempre migrando, né, na HubSpot. Aqui, eu queria falar do Brasil, né, nosso mercado que é bem específico também, e a gente sabe que tem demandas bastante claras. Quando a gente fala sobre essa falta de integração sobre ferramentas, que é um movimento natural mesmo das empresas, porque quando a gente começa a empresa, como bem tu disse, né, a gente tem que apagar fogo, então é marketing, depois é vendas, então a gente tem que ir construindo no caminho, mas tem um canal que é muito importante no Brasil. Eu acho que todo mundo sabe qual é esse canal, todo mundo sempre fala da HubSpot, é o WhatsApp. O WhatsApp ainda é o canal mais importante de vendas no Brasil. É um canal importante tanto para efetivar uma venda, como também comunicação contínua, né, com aquele cliente nosso. Vocês ainda veem o WhatsApp como um problema para essa integração, para esses dados, ou vocês acham que é mais um tema ainda de entender como utilizar o WhatsApp de maneira correta no processo de vendas? Posso começar com essa? Então, e o WhatsApp vai seguir sendo, né? Sempre vai ser, eu acho que não existe, assim, hoje todo mundo usa o WhatsApp. Eu entendo que, assim, o WhatsApp, ele... Todas as empresas que são parceiras oficiais da Meta, como, por exemplo, é a HubSpot, elas sempre tiveram uma facilidade maior para executar funções de WhatsApp que não era o contato individual do vendedor com o lead. Por exemplo, em marketing eu quero fazer um disparo, eu quero, mais recentemente, né, criar um agente de inteligência artificial para fazer uma função de um SDR, por exemplo.
Então, a Meta, sempre com a conta ali de WhatsApp Business API, ela sempre lançou e atendeu muito bem esses casos de uso, que eu vejo que eles são mais focados para automações. Só que sempre teve um baita de um problema, que é o meu vendedor Uhum. vai atender um lead no um para um, ele não precisa mandar uma mensagem automática, ele só quer falar como se eu estivesse chamando aqui no meu WhatsApp pessoal, e aí eu tenho um problema muito grande que eu tenho que pagar se eu quero usar uma solução que é parceira da Meta e trabalha com um API oficial, eu preciso migrar para o meu vendedor usar uma conta de WhatsApp Business API, e eu preciso pagar por template, e eu preciso aprovar essas mensagens com a Meta. E a gente é vendedora, que nem eu, tu sabe que isso é um processo muito burocrático Sim. para o vendedor usar. Então eu vejo que assim, o WhatsApp ele sempre funcionava bem assim para os outros casos de uso, mas esse para venda sempre foi algo que todas as empresas tinham um problema muito grande assim. E aí a gente vê assim, principalmente com a nossa base de clientes, tem começado a migrar muito. A Meta lançou uma atualização que salvou a vida de todo mundo e que hoje eu não conheço assim outras, pode ter, mas assim que a HubSpot foi pioneira em ter trazido essa atualização para dentro do CRM, que é o WhatsApp Coexistence, que é Uhum. basicamente eu conectar meu WhatsApp Business com uma conta ali da Meta da HubSpot, por exemplo. Eu vou seguir conversando com os meus leads, seja pelo meu celular ou pelo meu WhatsApp web. Eu nem preciso conversar pelo CRM, eu não vou pagar pelos templates, eu não vou precisar ficar provando mensagem com a Meta, vai ser tudo de graça, sem nenhuma burocracia, e isso vai estar associado dentro do CRM, que daí a gente sabe que tem várias outras vantagens, que é, por exemplo, aí eu tenho um agente de dados que transforma conversas em atualização de campos dentro do CRM, faça automação, o gestor consegue ver todas as conversas, só que o vendedor ele segue com aquela usabilidade como se ele estivesse usando o WhatsApp normalmente, mas eu trago aquela camada de governança para que eu saiba tudo o que está acontecendo, assim. Então, eu vejo que esse ponto, assim, ele é pelo menos para mim, assim, na rotina que eu falo com os meus clientes ativos da HubSpot, e que é uma coisa também quando eu apresento para as empresas que ainda não são clientes estão interessadas, é a grande virada de chave que tem revolucionado essa dor que sempre existiu de caso de uso de vendas para WhatsApp. É, com certeza. Lari? Eu achei perfeito o que o Edu falou, concordo muito, e eu gostei muito da pergunta que você fez, Ana, se é ferramenta ou cultura. Eu acho que, seguindo muito a linha do que o Edu falou, eu acho que é os dois, mas na ordem errada, assim. A galera acha que sempre é cultura, né? Ah, precisa de ter cultura, de registrar tudo ali. Mas a cultura ela muda quando a gente tem uma ferramenta que facilita o uso. Então, re- é, se atualizar o CRM fosse tão simples quanto mandar uma mensagem no WhatsApp ou mandar um áudio no WhatsApp, com certeza a aderência seria bem maior. Então, é muito isso aí na linha que o Edu falou mesmo. Maravilha. O WhatsApp, ele estando integrado com o CRM, realmente a gente sai desse buraco negro que todo gerente de vendas tinha. E aí, o que que aconteceu? O que que acontece no fórum? O que que estão conversando? Ou com aquele problema que muitas empresas têm também, que é, ele tem tudo no WhatsApp pessoal. Se ele vai embora amanhã, ficou com tudo. E voltando para esse tema de centralização, inclusive a gente estava conversando com um cliente agora, a importância de ter o WhatsApp dentro do CRM, e aí voltando ao tema da Lari, né, de integração de ferramentas, o caminho natural das empresas, mas a importância da gente ter tudo centralizado e o principal canal, que é o WhatsApp, estar centralizado também, nos permite a gente poder utilizar a inteligência artificial de melhor maneira. Porque não adianta a gente também ter agentes, a gente ter IA, a gente começar a construir outro Frankenstein de IA fora, sendo que a gente já tem tudo dentro. Então, isso é outro benefício. Quanto mais os dados estarem consolidados na mesma ferramenta, mais o uso da IA, como que tu falou, que hoje em dia tu faz tudo com a IA, com a gente, cria, faz aquilo, prepara o e-mail, no caso que a Lari falou, prospecção personalizada, mas a gente só vai conseguir ter o uso da IA se a gente tem essa consolidação de dados.
que é um pouco da primeira pergunta que a gente falou, né? Por que que ainda se fala de falta de integração? Porque sem isso a gente não consegue usar a IA de maneira correta, né? E o WhatsApp ter trazido o WhatsApp de maneira simples e fácil de uso para o vendedor faz com que a gente tenha mais dados para poder utilizar. Bom, pessoal, até aqui a gente está conversando, mas eu quero fazer a minha primeira enquete aqui, rapidinho. E queria perguntar se vocês estão se identificando, se vocês têm algum caso específico aí de vocês também. A gente vai lançar a nossa enquete na telinha. Perfeito. Se puderem responder, a gente está aqui para fazer isso. A gente também tem demonstrações de tudo isso que a gente está falando, então podem apertar e participar para a gente poder fazer segmento depois com vocês e mostrarem tudo isso que a gente está conversando. Mas vamos lá, vamos continuar o papo aqui. A gente falou, né, bastante sobre alguns pontos de problemas, alguns pontos natural, qual é o caminho natural, o que o Edu fazia antes, que agora ele deixou de fazer e agora como que ele está fazendo, um pouco também dessa parte de ferramenta cultura, né? Então, eu acho que o Edu já deu até spoiler, né? Muito spoiler. Mas casos práticos para vocês, um pouquinho mais, se tu puder até aprofundar, quem sabe a gente começa com a Lari e depois passa para ti, Edu, e tu aprofunda, IA em vendas é hype ou é real resultado? E o que vocês têm realmente usado que está tendo resultado no dia a dia de vocês? Boa, Nalu. Eu vou até usar o que você acabou de falar para responder o que você acabou de me perguntar. Eu não acho que é hype, mas eu acho que muitas vezes as pessoas elas usam da maneira errada. Então, usam a IA para fazer nada diferente. Então, o que que acontece? Com a facilidade de criar textos, e-mails, mensagens, o que eu estou vendo e estou percebendo hoje é que as caixas de CEO, C-levels, elas estão ficando cheias, sujas e não estão sendo úteis isso, né? Então, o que para mim não é hype na IA, eu acho que para mim não é hype. Por quê? Se você tem um contexto muito bom de tudo aquilo daquela empresa ou daquele lead, igual você mesmo disse, ter tudo concentrado numa mesma ferramenta, você consegue usar a IA para o seu benefício. Então, quando você vai conversar com alguma empresa, conversar com algum prospect, você usa a IA para te ajudar, né, na sua personalização, no que você precisa de falar com ele, e não de uma maneira genérica, né, de uma maneira realmente voltada para o que a pessoa quer ouvir. Mas, para isso, a gente precisa de aprender a usar o IA, em primeiro ponto, e ter dados, porque a IA ela funciona com dados. Então, a gente precisa de ter aquilo ali com os dados para alimentar e ela funcionar de uma maneira muito eficiente para o nosso trabalho. Boa. Edu, deixa eu acrescentar uma coisa para ti. Não, é para ti mesmo. Pode pegar o microfone. O Edu, ele é o vendedor Brasil de cold call que mais converte, prospecção. E aí eu quero te perguntar, Edu, IA com intenção de compra, a gente ter uma intenção de compra identificada, baseado no perfil da empresa, contato, informações de rodadas de investimento, informações de mudança de cargo, informações de, por exemplo, aumento de funcionários. O que tu acha que esses dados, podem mudar na tua prospecção? E se mudam, né? Não sei. Não, mudou demais. É meio fácil para a gente falar sobre essas coisas, porque a gente trabalha na HubSpot e a gente usa o nosso CRM e ele é uma maravilha, assim, é tudo muito bem feito. Então, assim, no nosso caso, assim, prospecção, óbvio, né? Se eu não fosse um bom executor como eu sou, eu não teria o resultado. Então, assim, não é assim, a IA vai resolver a prospecção e o vendedor não tem que fazer nada. Eu não acredito nisso. Mas a IA, ela
me ajuda muito na priorização. Então, por exemplo, tu tem uma lista ali, um mercado, um território de 400 empresas que tu quer prospectar. Isso pode valer para B2C também, só os critérios vão ser diferentes. E aí, tu tem uma IA que ela reúne o contexto de dados que estão dentro do CRM, ou seja, a Ana Lu já teve uma negociação conosco há um ano e ela abriu recentemente uma página do nosso site na página de preço. Pô, então eu tenho os dados dentro do CRM que me ajudam a mapear o histórico e a intenção de compra, e eu tenho dados de fora do CRM que me ajudam a mapear notícias sobre a empresa, crescimento, todas essas coisas. Então, o agente de prospecção com o IA, ele nos ajuda tanto na priorização dessas empresas, Ótimo. como, por exemplo, se eu vou fazer uma cadência envolvendo WhatsApp, e-mail e ligação, poxa, eu já tenho uma cadência das mensagens que eu consigo ter escala e personalização ao mesmo tempo. Antes da IA, tu sabe, né? Ou a gente mandava um volume muito grande de Uhum. mensagens mais genéricas e a taxa de abertura era menor, ou a gente gastava muito tempo pesquisando, personalizando, mandando uma mensagem que ela é muito boa, só que é prospecção. Então, tu gasta muito tempo, tu aborda poucas pessoas, o resultado também é pequeno. Sim. Então, a IA nos ajuda muito nessa priorização, nos ajuda no outreach, que é o contato ali, e eu acabo na hora ali, as ligações, daí eu faço eu mesmo, ligo, só que eu já tenho, né, eu não preciso fazer aquela pesquisa antes da ligação de 20 minutos, porque eu já tenho tudo ali que eu preciso na hora que o lead atender, todo o promptzinho já escrito pela IA com tudo que eu preciso para ele ver que eu pesquisei sobre a empresa e eu tenho um point of view, né, uma mensagem, um approach ali já com algo interessante para ele. Muito bom. Eu gosto de sempre dizer que agora é personalização de verdade, né? Antes a gente mudava o token. Oi, Edu. Oi, Lari. Né? Antes a gente mudava os tokens. Agora é personalização. E isso que tu trouxe agora é bastante importante. Não é só a intenção do que está sendo relacionado com a empresa, né? No caso, vamos supor a HubSpot. Mas sim dados de notícias, informações. Isso é personalizar. A gente Sim. falar só da nossa empresa personalizando o nome ou o cargo da pessoa, hoje em dia não é personalização. Não, e outra, no início, e eu acho que isso é muito normal quando as empresas vão começar a adotar IA, esse tipo de mensagem, a primeira vez que tu for testar, talvez ele não vai sair melhor do que as mensagens que tu mandava antes se tu dedicasse um tempo para pesquisar e personalizar. Uhum. Mas depois de um tempo que tu vai aprendendo, corrigindo a IA, testando e treinando, eu vejo muitos casos que a mensagem fica ainda melhor do que o vendedor fazia, mesmo gastando tempo para pesquisar. Sim, eu vi um dado da HubSpot, inclusive, que falando do canal e-mail personalizado, utilizando o IA, a gente está tendo uma taxa de abertura de 4 vezes maior do que os top apps das empresas. Bizarro, né? Bizarro. E vou complementar com um ponto assim que eu queria trazer sobre IA. Eu acho que assim, uma coisa é tu pensar em todo mundo tá falando de IA, vou usar IA, vou testar um monte de coisa aqui, vou ver se dá certo. O jeito certo de tu pensar em implementar IA, na minha opinião, deve ser pensando em quais são os gargalos e problemas que tu gostaria de resolver Uhum. ou métricas que tu gostaria de melhorar, e aí sim pensar na IA como um caso de uso de como tu pode melhorar aquilo. Eu vejo muitas empresas tentando implementar IA porque é hype, só que Uhum. elas pensam na IA antes do problema ou da métrica que elas querem melhorar. E aí acaba dando errado. Então, e aí varia muito também se, pô, é uma empresa com uma venda mais complexa ou mais simples, os casos de uso que eu vejo que acaba fazendo mais sentido. Vou te dar um exemplo. Em empresas que têm um ticket menor, eu vejo que a inteligência artificial, por exemplo, botar um agente, nosso agente de atendimento que opera em todos os canais, bota um agente ali de WhatsApp. Poxa, muitas vezes, dependendo da venda, ele consegue fazer até a jornada inteira. Às vezes Sim. ele integra com ERP, com sistema de pagamento, manda. Então, assim, eu vejo empresas que têm um processo mais simples, com maior volume, ticket menor, que o agente faz tudo. Agora, quando a empresa vende num ticket maior, que é uma venda mais enterprise, pode ser B2B ou B2C, assim, acho que os dois. E aí, pegando o caso da HubSpot, assim, que muitas vezes não é uma venda tão simples, leva um tempo, é mais de algumas reuniões. Eu vejo que daí a IA e aí, falando no meu caso, trazendo meu caso como vendedor, ela me ajuda muito a me dar munições para eu fazer aquela venda melhor.
Porque eu acho hoje, uma venda do nosso ticket, cara, o cara não vai comprar de uma IA, ele precisa falar com o Andalou, ele Sim, precisa falar com o Edu, ele precisa ter confiança, ter alguém. Então, a IA, ela nos ajuda muito a nos preparar para a reunião, a botar todas as transcrições de uma call. A gente, por exemplo, vai entrar na sexta reunião com o teu lead, e aí tu já falou com várias áreas, tem várias dores, várias coisas complexas, e a gente pergunta no assistente, que é uma parada gratuita ali no CRM da HubSpot, tipo assim, de acordo com as transcrições das calls, o que tu tá acompanhando, cara, quais são os riscos que tu tá enxergando, uhum, decidiu não avançar. Isso eu acho genial. O prompt, ele me ajuda a mapear objeções e obstáculos que eu olho assim, puta, não tinha pensado nisso. E aí isso acaba mudando a minha forma de conduzir aquela negociação. E, então, assim, esses casos mais de vendas de tickets maiores, mais complexos, eu acho que a IA acaba munindo mais assim o humano e em tickets maiores ela consegue automatizar boa parte do processo da venda. sim. Vou passar para a Lari também, mas só agregando um pouco da visão de gerência, tu falou muito de como ela te ajuda nos teus próprios riscos. E quando a gente fala de gestão, a própria IA nos ajuda a fazer deal reviews, que é um pouco disso, mas nem todo vendedor faz o seu próprio deal review, infelizmente. Mas quando a gente faz um deal review, a gente consegue com a IA entender o que é que não tá, o que é que não foi feito de passo a passo, qual é o risco, o que que faltou de mapeamento, se a gente está faltando de stakeholder, se a gente está falando com todo mundo. Então, a IA também, nessa visão de gestão, nos ajuda a, primeiro, entender se aquele deal está no estágio correto, digamos assim, se ele deveria estar sendo forecastado, e o que que a gente pode fazer de ação para fazer com que ele feche e ele, né, tenha essa progressão. Então, tanto visão de vendedor como gerência, é muito importante isso e realmente é bastante useful, porque depois que a gente começou a utilizar isso nos one-on-ones, já é muito mais fácil a gente entender o que que a gente sair de lá, né? E, Lari, eu queria perguntar para ti, na tua visão aí, né? A gente falou um pouco já de progressão de deals um pouquinho, até um pouquinho antes. Mas eu sei que vocês também acompanham e também tentam ajudar os vendedores. Para vocês é importante também os fechamentos, né? Como tu vê isso também aí do teu lado para te, por exemplo, poder se preparar melhor para uma call ou passar melhor um contexto para o vendedor? O que é que tu está usando no teu dia a dia? Tá, eu vou responder essa pergunta, mas eu vou dar até dois passinhos para trás no ponto da prospecção que eu percebo, assim, né? Que a IA, na prospecção, ela não vem para você aumentar o seu volume. Isso pode acontecer também, mas eu não acho que isso é o mais inteligente, o principal. Eu vejo que com a IA e os sinais de intenção que ela nos dá, a gente tem uma diferença muito grande de você prospectar no escuro e prospectar quando tem algum sinal. Foi até aquilo que vocês estavam comentando, né? Ah, porque antes você ia fazer um e-mail ótimo, mas você mandava para uma pessoa e aí, né, você não sabia se era o timing dela. Mas quando tem um sinal, por exemplo, de essa empresa está contratando mais pessoas no time de vendas. Então, isso aí é um sinal interessante. O head de marketing baixou um material. Então, isso também é uma coisa interessante. Então, você não vai aumentar o seu volume, mas com quem você vai falar, você vai chegar na hora certa. Então, você não vai estar incomodando ninguém, você não vai estar atrapalhando ninguém. Você vai já chegar ali no momento que ele está querendo. Então, por exemplo, Ana Lu, eu vi que você é manager, que você está contratando para a sua equipe, queria trocar uma ideia com você. Você já vai com muito mais contexto. Então, a pessoa acha que é até uma mágica. Nossa, Hum, chegou na hora certa. Então, o que eu percebo no meu lado? Eu não aumentei o meu volume de prospecção. Pelo uhum. contrário, às vezes, hoje, eu percebo que eu até diminuí um pouco, mas é com muito mais qualidade. Eu já falo com pessoas muito mais intencionadas, né? Isso é que eu falei que eu ia dar um passinho antes, é por isso. E para acompanhar depois também, como tudo está registrado no mesmo ecossistema, então, desde o momento por que que ele entrou, por que que ele quis falar com a gente e como está o acompanhar, como que está o desenvolvimento daquele negócio, a gente tem muito mais visibilidade até para, por exemplo, eu como BDR chegar no meu rep e falar
fulano, ele fez isso, fez aquilo, abriu um outro e-mail, clicou nisso ali. Então, isso vai me ajudando até também a ajudar a sinalizar os reps, né? Porque como são tantas coisas para fazer, a gente vai se ajudando nesse sentido. Muito bom. Pessoal, pegando esse gancho aqui, né, do agente de prospecção, sinal de intenção, como a gente consegue prospectar melhor? E aí o Edu falou uma palavra que eu gosto bastante também, que é priorizar. Priorização, porque muita gente fala de ABM, muita gente fala de target account. Mas agora, com sinais de intenção, com um agente, a gente realmente consegue priorizar e a gente realmente consegue atacar essas target account nossa e fazer um trabalho de ABM entre marketing e vendas bastante intencionado. Eu vou lançar outra enquete aqui, pessoal. Se alguém quiser saber mais sobre o nosso sinal de intenção, agente de prospecção, só participar da nossa enquete, tá bom? Agora, pegando essa parte, a gente prospecção, vai vir um tema um pouco polêmico, divisor, porque em todas as minhas team meetings é algo que, não, sim, 5 anos, 2 anos, 1 ano. Então, agora vai vir aquela pergunta que é, a IA, ela vai substituir o vendedor barra SDR, BDR? Eu acho que vai substituir o vendedor, o BDR, que faz o trabalho automático de ferramenta, né? Esse sim, pode ser que substitui, mas não vai substituir quem pensa, quem analisa, quem lê, né, quem se adapta ali melhor no discurso. Isso é impossível. Ele vem como um apoio, ele vem como um a mais, né? Mas não uma substituição. Eu acredito que dependendo do modelo de venda vai. Então, por exemplo, se, de novo, aí tem muito relacionado ao ticket e à complexidade da venda. Se eu vendo num ticket muito baixo, num volume alto, não é uma venda complexa, eu acredito que sim, vai chegar um momento. É muito difícil aqui precisar, né? Sou futurista, vai ser 1 ano, 2 meses, não. Mas hoje a gente já vê muitas empresas e tem processo de venda. Eu vou dar um exemplo mais bobo, assim, mas tipo, sei lá, digamos que eu tenha um e-commerce, eu venda capinha de iPhone. Cara, é relativamente fácil hoje tu botar um agente para vender no WhatsApp que vai fazer um trabalho idêntico ou muito parecido que o de um vendedor. Empresas de tecnologia, às vezes, que vai ter um sistema ali mais simples ou uma versão do plano muito simples e barata, sim. Agora, vendas mais enterprise, aí eu já acho que não. Eu já acho que é mais difícil. Tu imagina assim, tu vai fechar um projeto que ele vai custar mais de 50, mais de 100 mil reais no ano. E a gente nem tá falando de um ticket tão alto assim, né? Tem É. tickets muito maiores. Aí eu já acho que é mais complexo tu confiar ali que o lead vai conseguir fazer o processo e confiar para fazer uma compra de um alto valor 100% com o IA. Uhum. Eu vou dar o meu grãozinho de areia aqui. Eu concordo muito nisso, no tipo de venda, na complexidade de venda, mas eu também acredito que a IA vai substituir o vendedor que não sabe usar a IA. Com certeza. Então, o vendedor que ainda não usa IA, que não sabe dominar, e aí quando eu falo usar IA, é, é engraçado, né? Porque muitas pessoas acham que é abrir um chat e ficar brincando de fazer pergunta, né? E não é isso. Então, assim, a gente tem casos de vendedores aqui que constroem coisas incríveis dentro do nosso próprio CRM, né? Então, para mim é um pouco disso. O vendedor vai ser, dependendo do tipo, com certeza, mas o vendedor que não sabe usar, ele vai ser substituído por ela. Dizendo isso, pegando esse gancho, quero perguntar o que que vocês acham que um vendedor que vendia lá em 2024, 2023, o que que mudou de lá para cá e o que que vai ter que mudar daqui para os próximos anos para um vendedor continuar sendo vendedor e top performer? Eu acho que o perfil de bom vendedor, ele está mudando muito, né?
Hoje em dia, a gente precisa de menos executor e mais estrategista, na minha opinião. Então, por exemplo, em 2024, bater meta era volume, consistência, né? Processo ali repetido. E eu vejo que agora, em 2026, acredito que cada vez mais é sobre o nosso julgamento, né? Então, é o que você acabou de falar mesmo. Conseguir saber quando a IA tá errada, quando um intente realmente, um sinal realmente é bom, né? Se aquilo ali realmente vale o nosso esforço, saber qual conta que vale o esforço, né? Então, eu acredito que é isso. Eu acho que a gente tem que ser mais estrategista cada vez mais. E um vendedor que em 2023, 2024, ele batia meta com volume, hoje em dia as coisas estão mudando, porque a forma que os leads eles chegam até a gente, por conta mesmo da IA, é muito diferente. Hoje em dia os leads eles chegam já muito mais preparados, já muito mais informados, já muito mais prontos para comprar, né? Então eu acho que é essa mudança assim de menos executor e mais estratégico. Muito bom. Pegando esse gancho, então, Edu, o que que seria, qual conselho para você que daria para alguém que estaria começando em vendas agora? A Lari falou, ser estratégico. Exemplos práticos. O que que tu diria para alguém que estaria começando em vendas agora? Que ele vai precisar ter para ser vendedor no mundo de IA. Eu vou voltar num ponto que eu falei antes, que eu acho que as empresas, assim como os vendedores, às vezes vou aprender IA porque todo mundo tá falando de IA e eu preciso. E beleza, o primeiro passo é ter interesse, mas o caminho lógico é tu entender quais são as coisas no teu dia a dia que podem ser otimizadas, quais são os teus pontos de melhoria, o que que tu faz hoje do teu processo que ele não é tão bom, e tu tentar aproveitar a IA onde ela pode ser relevante, porque a gente pode pensar aqui, por exemplo, em vários casos, e os casos que eu te falei, de como eu uso hoje, por exemplo, para priorização, eu gosto de me preparar para as calls usando IA, eu gosto de, pô, tem uma parada muito legal que a gente faz, que é criação de propostas, que a gente cria um site interativo com Sim. um agente que a gente joga as transcrições e ele cria uma proposta completamente monstruosa ali para os clientes. Isso é uma coisa muito interessante. Documentos, quando a gente vai começando a fazer muitas reuniões, precisa criar meio que um documento, o que que vai ser o projeto. Depois, quando eu faço a venda, eu passo ali tudo muito bem documentado para fazer um handoff para o time que vai acompanhar e implementar o projeto. Tudo foram coisas que eu fui aprendendo muito sobre a fazendo, e a minha dica, não sei se vai funcionar para todo mundo, porque cada pessoa aprende do seu jeito, mas eu gosto mais de aprender fazendo, fuçando. Então, putz, eu fui abrindo conta ali primeiro no GPT, depois fui pro Gemini, hoje eu só uso Claude, fui fazendo as coisas, só que sempre pensando assim, tá, o que que eu posso agregar para o meu processo, para o meu dia a dia, para as minhas dificuldades, e eu gosto mais de aprender a usar IA nesses casos específicos do que ficar, tipo, fazendo um monte de curso, aprendendo um monte de coisa que talvez não vai ser útil para o meu dia a dia. Pode? O conselho que eu daria é o que eu falo para todo mundo que está começando a usar IA, enfim, é aprender a fazer a pergunta certa antes de começar a usar a ferramenta. Muito bom. Porque a IA ela é muito moldável por nós. Então, quando a gente pensa no que a gente quer e estrutura aquela pergunta de forma certa, a IA entrega ouro para a gente. Voltando naquilo que você falou um pouco atrás, que não é abrir a IA e conversar como se fosse um amigo. É ser estratégico para usar ela. Então, eu acho que é o meu conselho mesmo, a pergunta certa. Muito bom. Eu acho que um problema, um novo problema, que é da integração, a gente falou que ele continua. Mas eu acho que o novo problema que eu estou vendo quando eu converso, né, com o meu time, com as empresas agora, é
o mesmo problema antigo, governança. Mas antes era governança só de dados, informações que estavam em vários sistemas. Agora, além desse problema, é governança de estratégias de IA, porque todo mundo quer adotar, sem priorização, sem entender o que querem fazer, sem saber a pergunta correta. Tá todo mundo querendo, tem que fazer, vai lá e começa. E depois isso é um problema grande para escalar e prever gastos. Porque hoje em dia eu estou vendo que o problema das empresas é começaram a colocar IA, montaram um Frankenstein com um monte de possibilidade de IA, porque cada dia, cada hora a gente tem possibilidades novas, e acaba não resolvendo nenhum problema. Porque a gente fica com tanta informação, a empresa fica com tanta informação que não acaba fazendo o básico. Então, eu acho que esse é um novo problema e que, novamente, a gente tem a sorte que a HubSpot também ajuda bastante, que é nós já temos agentes prontos, a gente já tem a informação dentro, a gente não vai gastar tempo para construir agentes, porque eles já estão prontos, é basicamente colocar eles para executar. Porque parece fácil, mas nem sempre é. Tá todo mundo querendo criar o seu agente do zero, utilizando X, Y, Z, mas depois, quando a gente fala de governança e previsibilidade de gastos, essa, esse é o novo problema que eu vejo em todas as empresas que estão implementando IA, sem ter uma visibilidade desses pontos que vocês trouxeram. Então, muito bom, ótimo. O que eu queria trazer agora aqui para a gente já falou, né, de dados, informação, IA, perfil de vendedor antigo, inclusive o Edu começou a conversa falando disso, do que ele fazia, o que que a gente precisa fazer de estratégia, a pergunta correta. Então, agora, eu vou trazer aqui algumas perguntas que foram feitas para a gente antes e durante a live, e aí vocês vão ajudar respondendo para o pessoal, tá bom? Então, vamos lá. Vocês sentem que que o comprador brasileiro tá diferente? Se a gente comparar com um ano, 2 anos atrás? Eu acho que total, assim, eu até citei isso um pouco atrás, Sim. é que as pessoas elas estão vindo muito mais qualificadas. Então, as pessoas antes de vir falar com a empresa, elas já pesquisaram sobre, elas já sabem o que elas querem, elas já entendem, né, o que que cada um pode oferecer. Então, eu percebo que os compradores eles estão vindo muito mais qualificados e com contexto, assim. Então, para mim mudou totalmente a forma de comprar. Eu acho que os que vêm preparados sim mudaram, mas eu não acho que é a maioria. Até eu fiquei pensando, pô, lógico, racional, assim, não, mudou completamente de 2 anos atrás para hoje, mas sim, tem alguns compradores que pesquisam, os que pesquisam com IA. Eu acho que os que não pesquisam com IA não mudou nada. Mas os que pesquisam com IA, quando a gente recebe esse lead, a gente pula, né? Porque vem ali a timeline do contato, a gente viu que ele foi arrastado porque ele traqueou de um link que, sei lá, veio de alguma IA que recomendou. Uhum. Nesse caso, o vendedor tem que ser ruim para não converter esse lead, né? Porque a gente vem investindo nisso. Agora a gente lançou o recurso de AIO, que ajuda as empresas a ser recomendadas nessas buscas de IA. Essa pessoa que vende IA, sim, ela normalmente ela já sabe qual que é o nosso diferencial, o que que a gente faz bem, o que que talvez vai ser alguma limitação, mas eu acho que ainda é a minoria dos leads, assim, eu diria que 25% dos leads que a gente recebe já pesquisaram bem, assim, com IA. De resto, eu sinto que é parecido. Uhum. É um bom ponto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Porque quem pesquisava antes continua pesquisando, só mudou o canal de pesquisa. Antes era Google, agora a gente sabe que a taxa já caiu porque a gente está indo para algum LLM, né? Então, é um bom ponto. Então, quem já fazia essa pesquisa continua fazendo. Quem antes não pesquisava pode estar indo no tradicional normal. Ainda não é a maioria dos leads, mas a gente está vendo que isso está aumentando muito mês Sim, a mês, né? sim. Então, daqui a pouco vai ser. Sim, exato. E aí, pegando esse gancho, então, do que daqui a pouco vai ser, Edu, o que que tu acha que é o maior mito que rola hoje sobre IA nas vendas? Boa pergunta, hein?
Tem algum aí para responder? Isso aí me pegou. Que é o maior mito? Essa me pegou, vou deixar a Lari responder. Eu acho que o maior mito é que IA vai resolver tudo, que vai mudar a vida, né, de todo mundo que está ali. E aí, voltando no que a gente já está falando aqui, que você precisa de um vendedor que saiba usar IA, Uhum, né? Então, não é só ter ali, né? Então, beleza, vou ter esse IA. Então, eu acho que o mito é que a IA vai resolver a vida. Eu acho que não. Eu acho que para o usuário da IA é mu- conta muito, né, uhum. para esse resultado assim. É, É, eu, eu também fiz a pergunta, eu estava pensando aqui. Acho que o maior mito é que você vai conseguir fazer um processo com IA 100% redondo num tempo muito curto. Tipo assim, hoje o pessoal fala, quero fazer IA, vou colocar aqui para rodar IA, não sabe muito bem o que quer, só que quer o resultado para amanhã. Então, assim, tudo igual tem uma curva para dar resultado. E aí, o ponto que eu mais vejo que é o maior mito é, eles acham que a IA, e aí vai muito alinhado, tá, Lari? Vai resolver a vida. E quando você coloca uma IA, mas você não tem nem processo, nem dado, nem a pergunta correta, a IA só vai te levar mais rápido para o caminho errado. Então, para mim, o maior mito é isso, que a IA, ela vai trazer resultados rápidos e fáceis, porque ela não vai. Então, é, as pessoas querem, eu quero agora tirar todos os meus vendedores e botar para IA. gente, não é mágica, tá? Calma. Vamos lá. Vamos pensar em conjunto. O que que a gente consegue sim trazer e o que não? Então, acho que o maior mito é esse. Pensar que tudo pode ser feito com IA sem ter feito o dever de casa anterior. Organizar a casa, dados, informação e KPIs. O que que você quer? Porque, novamente, com o ponto que eu trouxe do novo problema, as pessoas estão implementando e não estão conseguindo medir resultados, porque elas começam diferentes frentes, diferentes ações, diferentes projetos, não conseguem medir e não conseguem trazer o ROI. Até porque é muito difícil se essa IA também está totalmente desintegrada de outras ferramentas que são importantes para trazer esse dado, né? Então, para mim, o maior mito é esse. E um ponto também, Ana Lu, que você citou, é que às vezes a empresa está usando um Frankenstein de IA. E Uhum, a IA ela precisa de ser alimentada. Então, se você fica usando para cada coisa uma IA, você não vai alimentar da forma que precisa e ela vai ficar pobre no sentido de informação, né? uhum, Então, não vai resolver o problema. exatamente. Exatamente. Gente, a gente está chegando aí no final, mas eu tenho aqui algumas outras perguntinhas rápidas para ver se a gente consegue trazer mais insights aqui para todo mundo. Vocês acham que a IA, falando disso, pegando esse gancho, essa pergunta aqui está interessante, que a IA funciona só para time grande ou ela também pode trazer resultado para time pequeno? Eu acho que funciona para os dois modelos, mas é importante, né? Aí voltando no que a gente já está chovendo já até no molhado aqui, Uhum, é que independente do tamanho do seu time, é que aquilo ali seja estruturado. Então, se seu time for pequeno, mas ele tiver estrutura, é mais do que possível. Inclusive, nesse caso, acredito que facilita muito e acelera muito os resultados e chegar no lugar que você gostaria de chegar. Então, eu vejo pros dois casos e é realmente a forma que você está usando e como que você vai usar aquilo ali. Eu de novo, eu não acho que é olhar assim, se é time grande ou pequeno, e sim qual o problema que tu quer resolver. Por exemplo, pô, tem um time, eu tenho um produto que eu tenho um ticket que ele é, sei lá, R$ 300 por mês, recorrente. Eu tenho um time gigante de qualificação, eu invisto uma porrada em mídia paga,
eu tenho uma boa taxa de conversão, só que eu tenho um custo operacional muito alto. Como é que eu posso ou eu reduzo o meu custo ou aumento o meu ticket médio para ter mais margem? Pô, posso aumentar meu ticket médio? Talvez não. Talvez meu produto, meu cliente não queira pagar mais. Posso reduzir meu custo? Pô, tem parte do meu processo aqui que eu consigo automatizar com AI? Tem. Uma AI consegue reduzir aqui meu time de 15 pessoas que fazem um atendimento extremamente operacional que pode ser automatizado? Pode. Independente se ele é pequeno ou grande, vai fazer sentido, porque tu tem um problema que consegue ser resolvido com a IA. Então, eu acho que é muito essa lógica de raciocínio mais do que se é time grande, pequeno, indústria, enfim. Perfeito. Gente, então estamos chegando aqui no final, já vamos estourar, mas qual seria um conselho, uma frase para todo mundo que está aqui nos escutando, para vocês, para eles levarem para o time de vendas deles amanhã mesmo? Cara, eu acho que estimule as pessoas a começar a usar e fuçar AI. Nosso time aqui na HubSpot é bizarro, assim. A gente tem vários vendedores que já fizeram umas coisas mirabolantes que todos os outros vendedores começaram a usar. Às vezes não precisa partir só do gestor ou da empresa. Tipo, às vezes é o vendedor lá na ponta que está sofrendo. Pô, estimula o cara a começar a fuçar o Claude, Code, Lovable, se que criar umas coisas. Pô, quando vê, nos últimos 6 meses, que quantidade de coisas que o nosso time já não fez com AI, sem Sim. depender que a empresa crie alguma coisa no nosso CRM, algum produto. Então, estimule as pessoas a ter esse interesse e eu acho que a ação, ou seja, fuçar a AI vai gerar muito mais resultado mais rápido do que pagar para todo mundo um curso ou uma imersão de AI, mas é minha opinião de forma de aprendizagem. Eu vou repetir um pouco o que eu falei, estimular as pessoas a fazerem as perguntas certas Uhum. e mudar um pouco o mindset, aí voltando um pouquinho para o meu lado de prospecção, de que você vai aumentar muito o seu volume com isso. E que você não vai. Na verdade, a IA ela vai te ajudar a parar de prospectar para todo mundo. Ela vai começar a te direcionar para prospectar para quem quer te ouvir e quem está pronto para te ouvir. Acho que é isso. Muito bom. E eu também vou deixar aqui uma última sugestão para amanhã, que vai muito alinhado também com o que vocês falaram, que é o que eu faço todos os dias que a IA poderia fazer para mim. O que é um trabalho repetitivo, que eu não me agrega valor no meu face-to-face com o cliente, e que a IA poderia estar fazendo, ou que agrega valor, mas que eu perco muito tempo fazendo. Então, eu acho que isso é o que tem que. A pergunta que todo vendedor ou gerente tem que fazer. E falando, eu gosto muito, né, de liderar com o exemplo. Se o gerente não sabe utilizar uma IA no dia a dia dele, como que ele vai fazer com que seus vendedores usem a IA? Então, é muito também dessa parte de exemplo de liderança, o que estamos fazendo nós como liderança e como colocar isso em prática para os nossos vendedores, porque muita coisa é possível e é o nossa objetivo também a gente direcionar o que faz sentido na nossa venda ou não. Dito isso, gente, deixando a enquete, a última enquete aqui do nosso webinar, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre os nossos agentes, sobre os nossos sinais de intenção e como que podem utilizar IA no dia a dia de vendas, participem e aí vai ser um prazer para a gente. É isso aí, Edu. Obrigada pela presença de todo mundo. Lari, Edu, muito obrigada. Santiago, obrigada a todo mundo que nos assistiu. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, pergunta, mandem para nós. Nosso time está aqui para atendê-los.